Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos trabalhar os versos 7 ao 19. Como a carta é extensa e um pouco difícil, eu não vou fazer a leitura já. Os meus irmãos vão deixar a Bíblia aberta e, à medida que nós formos lendo, eu vou explicando. Amém? Deixe-me só orar para que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, faça aquietar as nossas almas e leve cativos os nossos pensamentos, para que nós consigamos assimilar e guardar nos nossos corações todas estas preciosidades que o apóstolo Pedro escreveu neste livro e que serve de base para a nossa vida. Aplica, Senhor, estas palavras ao nosso coração e à nossa vida, Senhor. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam, Senhor, alegres na Tua presença, meu Rei, meu Senhor e meu Salvador. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu assim te peço, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo amém e glória a Deus. Eu queria trabalhar convosco no capítulo 4, versos 7 ao 19, em cima de um tema que é os deveres fraternais, tendo em vista o fim. Você já está a ver que é difícil, não é? Vou repetir outra vez. Os deveres fraternais, tendo em vista o fim. E ao longo desta carta, nós vimos que Pedro, nós já estamos quase a acabar, falta só mais uma mensagem. Pedro escreve esta carta para 5 igrejas lá da Ásia Menor, que é o Ponto, a Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Este povo estava sendo perseguido, este povo estava sendo oprimido não só pelos judeus, mas também pelos próprios governantes das cidades. Tal era a opressão que Pedro receou, a dada altura, que os irmãos se afastassem, que os irmãos se apostatassem, ou seja, abandonassem a sua fé, porque muitas vezes é mais fácil nós abandonarmos do que seguirmos, porque a pressão é muita. E então ele começa no capítulo 1 dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Ele começa aqui consolando aquele povo. Ele vai dizer que esta regeneração, que foi através da morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, e que foi por condução do Espírito Santo, Espírito que está em nós agora, e que devemos exultar, nos devemos alegrar. E essa grande salvação, essa tão grande salvação, ela traz implicações para a nossa vida, ou seja, para conseguirmos usufruir na sua plenitude dessa grande salvação, existe atitudes, existe escolhas, existem comportamentos que temos que refletir e corrigir. E ele começa depois aqui, logo ainda no capítulo 1, a santidade na vida, a santidade no amor. Ele explica o que é a igreja. A igreja é a casa espiritual fundada sobre a pedra angular, a pedra de esquina, que é Cristo. Nós somos a casa espiritual de Cristo. E depois ele começa a subdividir a vida dessa casa, ou seja, a vida da igreja, em outros deveres. Ele começa a falar nos deveres, os nossos deveres para com as autoridades instituídas. Ele começa aqui a falar nos trabalhadores e nos empregadores. Ele passa para o capítulo 3 falando da vida dos casados. Ainda no capítulo 3 ele fala na forma exemplar, no amor fraternal entre os cristãos.
a prática do bem ainda no capítulo 3. No capítulo 4 ele entra com a morte para o pecado e a pureza para a vida, ou seja, nós devemos afastar de tudo aquilo que é mau, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que nos pode roubar a plenitude de Cristo. Ou seja, ele dá aqui uma série de orientações. Ele, aqui na minha Bíblia ele diz deveres, mas eu gostava mais de orientações. E essas orientações servem de base para que nós tenhamos em vista a grande salvação projetada por o Deus Pai, o Criador, lá na eternidade. E com essas orientações nós vamos caminhando na nossa santificação para que, como diz Paulo, atingimos a perfeita estatura varonil de Cristo Jesus. Amém, igreja? E agora estamos perante esta segunda grande sessão da carta. Ele termina aqui, parece que ele termina aqui alguns deveres, os deveres da igreja, os deveres dos próprios crentes, dos próprios cristãos, mas ele aqui ainda vai dar mais 2 deveres. Esta é a segunda grande sessão da carta. Parece que ele ia para acabar a carta, mas não acaba e continua. Mas nós já vamos perceber porquê. O tema principal desta carta é o sofrimento dos cristãos e os privilégios do sofrimento em Cristo. Esta é a carta, uma das cartas mais difíceis que está dentro da Bíblia. Aquele Pedro, tem mesmo o nome de Pedro, era mesmo pedra, amém? Mas a culpa também não foi dele e nós já vamos perceber porquê mais à frente, ainda hoje, neste sermão. Ele utiliza aqui formas enfáticas que nos leva a pensar assim da seguinte forma: este homem era louco, então eu tenho privilégio em sofrer, eu tenho privilégio, quer dizer, eu sofro para ter o privilégio de outro que já sofreu. Confuso isto, mas quando chegarmos ao final eu creio que nós vamos abrir a nossa mente. Eu estou desejoso de acabar esta carta porque é mais um livro que nós vamos acabar. E eu já estou a preparar outro, estejam descansados. Amém? Estejam descansados que já estou a preparar outro. Mas, entrando agora no texto, eu queria dizer, antes de entrar no texto ainda, eu queria dizer 3 coisas. A visão do mundo, a visão geral do mundo, face à igreja através da história dos mártires. Você sabe que o primeiro mártir foi Jesus. Mas houve alguns que morreram por causa da palavra de Deus. Mas a palavra mártir, primeiro foi Jesus e depois foi Estevão. Foi o primeiro mártir por aí e depois por aí fora, Tiago e por aí fora. Mas a visão geral das pessoas face à história dos mártires está extremamente errada. Porque nós, ao compreendermos esta carta, nós vamos ver que o que eles dizem está errado. O que é que eles dizem? O crente que sofre é purificado. Mentira. Totalmente mentira. Dizem mais ainda, quer ver? Quanto mais se é perseguido, mais se cresce. Mentira. Mentira. Nós crescemos na perseguição se tivermos o Espírito Santo em nós e estivermos conscientes daquilo que Cristo fez em nós. Porque se nós não formos cristãos, meus irmãos, se nós não formos cristãos a sério, porque há muitos cristãos, há muitos crentes, só que não há crentes a sério e por vezes não há condições que permitam que os cristãos cresçam. Quero um exemplo, o caso da Coreia do Norte. A perseguição foi tão forte que o cristianismo desapareceu da Coreia do Norte. Em época de perseguição continuada, muitos voltam atrás. Meu irmão, a Bíblia está recheada lá em Atos de mulheres que a perseguição era tanta que denunciaram os maridos. Elas renunciaram à fé cristã e denunciaram os maridos e vice-versa, para não serem mais perseguidos. As pessoas não aguentam.
Portanto, essa visão que o crente é purificado quando sofre, ou que cresce quando sofre, oh, meu amado, isso é fantasia. Porque nós temos que ter um suporte. E por isso é que a Bíblia diz que Deus não nos deixa aguentar mais aquilo que nós podemos. Perseguição continuada não é bom. Vimos nas mensagens anteriores, já na oração de Pai Nosso, o que é que eu disse? Livra-nos da tentação. Livra-nos. Reduz o tempo. Faz a tentação mais pequenininha. Para quê? Para eu não desabar. Para eu não perder a fé. A grande ênfase de Pedro, nesta sessão agora que nós vamos estudar, é de que o fim está próximo. Ou seja, Pedro quer fazer passar uma ideia de que o fim está próximo e isso deve estimular o cristão. Eu vou dividir estes versos em dois. O primeiro é o fim está próximo, o sofrimento olhando o fim. E o segundo ponto é como enfrentar o sofrimento em Cristo. A primeira parte está dos versos 7 a 11, se você quiser assinalar. E a segunda parte está dos versos 12 ao 19. Não se admire se eu hoje passar um pouquinho da hora, porque esta é extremamente complicada e eu preciso de explicar isto. Eu preciso de explicar que é para os meus irmãos perceberem tudo aquilo que está aqui escrito, o que é que Pedro quis falar. Então vamos ao primeiro ponto. E a pergunta é esta: como é que eu vivo à luz de que o fim está próximo? O que é isso? Então vamos ver os versos 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olhe para mim, antes de entrar já aqui no texto, você repara aí. Ele diz: a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isto é uma doxologia de terminação de carta. Assim como Paulo terminava, assim como João terminou. Parece que Pedro terminou aqui a sua carta. E agora aparece ainda o do verso 12 para a frente. Ou seja, dá a ideia que Pedro se esqueceu de alguma coisa. Mas não é nada disso. Ou parece que ele ouviu outras notícias e então retoma o tema. Mas não é bem assim. A gente vai perceber porquê. Nesta primeira parte, Pedro recomenda várias formas e preceitos de como os cristãos se deveriam comportar diante do sofrimento, tendo em vista um fim próximo. No verso 7 diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. À semelhança de João, Paulo, Mateus e Jesus, esta é uma sessão escatológica, embora diminuta. Pedro não dá detalhes dos últimos tempos, assim como Mateus teve o capítulo 24 e 25, assim como João, assim como o livro do Apocalipse. Mateus narra o discurso escatológico de Jesus. Pedro reduz aqui, parece que passa despercebido, mas o que ele quer dizer aqui: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Aquele povo na altura, assim que Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo foi derramado, aquele povo começou a viver com uma visão que era esta: Jesus vem amanhã. Até hoje, o povo tem vivido dia após dia com uma visão de que Jesus vem amanhã. E essa é a ideia. Essa é
A ideia, a má ideia é que as pessoas começam a cronometrar os tempos, a tabular as datas, a organizar as coisas. Eles começam a ver sinais e começam a prever a chegada, mas essa é uma visão irreal. É insano isso, porque isso prejudica o povo. Você repara aí no Facebook, quando acontece qualquer coisa, uma enxurrada, uma chuva mais forte, um trovão que caiu no ar, olha, os fins dos tempos já está aí. E isso prejudica as pessoas, isso inquieta o coração das pessoas. Ora, se eu viver a minha vida com a ideia, Jesus vai amanhã, eu vivo sossegado. E essa é a ideia de Jesus. É uma ideia muito breve que Pedro quis passar para aquele povo lá. O Pedro quis dizer assim, tenham calma, hoje está assim, mas amanhã acabou tudo. Já não há mais sofrimento. Essa é a ideia que Pedro quis passar. E foi a mesma ideia que foi ensinada por Jesus e pelos restantes apóstolos, Paulo inclusive. 4 atitudes que nós devemos tomar com vista a este fim, com vista ao término de tudo. Primeiro atitude está no verso 1. Sede, portanto, olha, o fim das coisas está pronto, certo? Então, se o fim das coisas está pronto, sede criteriosos e sóbrios. O que é isto, pastor? Primeiro, é orar sem cessar, mas com um sentimento de mansidão, de descanso. Eu não estou aqui ansioso, será que eu tenho salvação? Será que o meu pecado é muito grande? Será que Deus vai me perdoar? Não, ore, mas descansado. Ore muito, mas com um espírito manso, com um espírito descansado, com um espírito de tranquilidade, de paz. E lembre-se que eu expliquei aqui há uns tempos, que nós estudámos os últimos tempos, aquela tensão que tem que haver no cristão. Nós temos que viver um tipo de tensão que é já, mas ainda não. Jesus já veio, mas ainda não. O reino dos céus já veio, mas ainda não. Eu sou salvo, mas ainda não. Então essa tensão, ela deve existir em nós. E isso faz-nos mansidão. Eu estou salvo, mas ainda não. Tenho que estar à espera para amanhã, para que Ele venha e eu complete a minha salvação. Você está a perceber a ideia? Se você não tiver a perceber a ideia, você faça-me assim que eu volto atrás. É sem pânico. Em 1800 e não sei quanto, já não me lembro a data, também não interessa para agora, houve um conjunto de pessoas que pertenciam a uma igreja e cujo pastor previu a data em que Jesus vinha, 1846, salvo erro. Isto aconteceu lá nos Estados Unidos da América. Então, estava 22 de outubro de 1846, salvo erro, mas eu depois, se quiser, eu posso ir à procura, que eu tenho assento isso. Posso dizer quem foi? Foi a igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, pronto. Então, como o pastor estava sempre pregando aquilo, essa data, no dia 21 desse ano, desse mês e desse ano, as pessoas venderam tudo. Compraram fatos brancos e subiram para cima dos telhados das casas. Logo de madrugadazinho. Passou a madrugada, passou a manhã, passou a tarde, entrou a noite e Jesus não veio. Portanto, aquilo que Pedro está aqui a dizer é sem pânico, sem sensacionalismos. Até porque Jesus diz, quando o Filho do Homem vier, será como o ladrão da noite. Você está à espera que o ladrão assalte a casa? Não está, pois não. Ele assalta quando você está desprevenido. Então é assim que nós temos que esperar a vinda de Jesus. É sem sensacionalismos. A Bíblia é muito sóbria no que respeita à segunda vinda de Jesus. O próprio Jesus diz, só a dia e a hora só o Pai o sabe. Claro, Jesus não sabia. O que Jesus não queria era colocar pânico, inquietude. A segunda
A segunda atitude que nós devemos tomar, tendo em vista o fim, está no verso 8, no verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. O que é isto? Ter amor intenso. Pensava que amor intenso que era entre um homem e uma mulher. E é uma tensão intencionada. Mas não. O que Pedro está aqui a dizer na palavra do grego, ela traz a ideia, este intenso, que dá aí uma ideia de um elástico. Intenso. É uma coisa que estica. Está a entender? Então, amor intenso, você conhece aqueles cobertores elásticos que a gente estica? Um cobertor elástico, uma coisa elástica, um lençol elástico, a gente estica e dá para cobrir mais alguma coisa. Então, o amor não está acima da oração. Paulo começa primeiro a dizer orar, para ser criteriosos sobre a bem das vossas orações, mas depois ele passa para o amor. O amor não está acima da oração. Não está. Mas o amor não expõe, mas trata com discrição. Quando nós à luz do que o fim está próximo, nós devemos amar as pessoas com amor intenso, ou seja, o meu amor tem que ser um cobertor que consiga cobrir os defeitos do outro. É o que ele está a dizer aqui. O amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui não está a dizer que o meu amor por si vai perdoar os seus pecados. Não. O que ele está a dizer é que o meu amor por si vai cobrir os seus defeitos. Eu não vou expô-lo, eu vou tapá-lo, eu vou cobri-lo. Você está a entender isto? Isso é amor intenso. E este tipo de amor intenso, dentro de uma comunidade, ela provoca coesão. Ela provoca união, porque nós cobrimos-nos uns aos outros. Deu para entender isto? Deu para entender isto? Amém? Ok. Então, a terceira atitude que eu devo ter, tendo em vista o fim próximo, está no verso 9, que é: sede mutuamente hospitaleiros. Aqui a coisa pega mais. Mas nós temos que olhar para o contexto. Porque há muita gente que não lê a Bíblia, olhando para o contexto, do tempo, do espaço, da cultura. Era muito normal os judeus abrigarem forasteiros, abrigarem peregrinos, abrigarem viajantes. Era muito normal, o viajante vinha, o peregrino vinha, e eles abriam as portas das suas casas e albergavam, davam hospitalidade a esses peregrinos. Era muito normal. Mas no tempo em perseguição, era melhor ainda, porque havia famílias que albergavam vários irmãos que estavam sendo perseguidos. Você está a entender? Mas, para ser hospitaleiro, não é ser hospitaleiro de qualquer maneira. Porque há muitos que, pronto, meu irmão, pronto, pode ir lá para casa, pode ir lá, esteja lá 2, 3 dias, não há problema nenhum, e depois por trás diz, agora tenho que aturar este, agora tenho que comer mais um a comer, é mais uns litros de água que eu gasto. Está a perceber? Sem murmuração, ou seja, com sinceridade de coração. Esta hospitalidade, com sinceridade de coração, sem murmuração, é a expressão máxima do amor intenso. Outra das atitudes que o cristão deve tomar, tendo em vista o fim, mas vivendo em sofrimento, tendo em vista o fim. Quarta atitude é o serviço à comunidade. Está no verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
Outra dos ensinamentos errados que eu já tenho ouvido é que os dons de Deus são específicos somente para algumas pessoas. Ou seja, só alguns é que têm dons, os outros não. Só alguns é que fazem, os outros estão quietos. Eu digo-lhe, à luz da palavra de Deus, cada um de nós, cada cristão, cada crente tem um dom ou uma capacidade para ministrar a seu irmão. Estes não são os dons extraordinários que Paulo fala lá em Efésios ou em Coríntios. Este é o dom de ministração pessoal. Quando você vê alguém a chorar, o que é que você faz? Ri? Vem um mosquito a ouvir pela pregação também. Você ri? Ou você se entristece e tenta consolar? Isso é um dom de ministração. Isto é este dom que ele está aqui falando. É um dom de servir. Todos nós temos um dom para servir. Todos nós. E quem usa estes dons dados por Deus, ele se torna num bom dispenseiro, ele se torna num bom mordomo. Mordomo de quê, pastor? Da multiforme graça de Deus. Multiforme quer dizer de várias formas, ou seja, você consegue ministrar, você consegue servir de várias formas, de várias maneiras, e assim sendo, assim é, ou fica sendo, um bom dispenseiro da graça de Deus. Deu para entender? 4 atitudes que nós temos que viver com vista ao fim que está próximo. Aí no verso 11 ele vai falar mais algumas coisas. No verso 11 diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Paulo está claramente falando nos dons da palavra. E os dons da palavra, você não pense que é só este que está aqui deste lado. Você também já recebeu o dom da palavra. Você também já recebeu este tipo de ministração. Estes são os dons da época. A época passada, a época presente e a época futura. Você já nunca ouviu dizer que às vezes vale mais uma boa palavra? Como é que é? Agora não me lembro da expressão. Mas, ou seja, um bom conselho, uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Paulo está aqui falando de 2 tipos de palavra. Palavra de aconselhamento e palavra de ensinamento. O que é isto, pastor? Significa falar somente baseado nas Escrituras Sagradas. Deixa-me fazer aqui uma pergunta arrojada. Quantas vezes você já fugiu deste tipo de dom? Quantas vezes você poderia ter aconselhado e não aconselhou? Quantas vezes você podia ter consolado e não consolou? Quantas vezes você podia ter ensinado e não ensinou? Amém, igreja? É tudo para a nossa reflexão. E também agora vou incluir aqui, neste verso 11, ainda, os dons de serviço. Porque existem muitas pessoas que realmente não dão para falar. Eu já assisti pregações de pastores que eu disse a ele, meu Deus, este homem tinha jeito para outra coisa qualquer, menos para aquilo. Menos para aquilo. Mas por acaso eu depois assisti a algumas atividades na igreja e esse irmão não tinha jeito nenhum para falar, mas tinha jeito para outras coisas. Porque chama-se os dons de serviço. Quais são os dons de serviço? Olha, a misericórdia. Você ajudar os outros. Você tem compaixão dos outros. Você acompanhar os outros. Você tem a contribuição. É um dom de serviço. Você não está a servir o pastor. Você está a servir a obra de Deus. Você está a servir a comunidade. Tem a visitação. Visitar as pessoas.
preocupar-se com a vida das pessoas, não é cuscovilhar, atenção, isto não abre a porta para aí, é preocupar-se. Amém? Amém, igreja? Temos a administração, é um dom de serviço. Esta igreja precisa ser administrada, alguém tem que a administrar. Temos o dom, eu estou a dar, porque eu podia ter que dizer aqui centenas deles, eu escolhi este aqui. Temos os dons de ajuda. Por exemplo, agora o João foi ali buscar aquela nossa irmã lá fora à porta. Está a ver? Um dom de serviço. Parece que não é nada, meu amado irmão. Mas olha que Deus está atento. Tem o dom do socorro. Olha, o nosso irmão Carlos, aqui há uns tempos foi-me socorrer porque eu tive um furo e não tinha macaco. É um dom de serviço aos irmãos. Não é só servir dentro da igreja. Você está a entender o que eu estou dizendo? Isto tem um sentido muito mais amplo, muito mais aberto. Tem o dom da limpeza. Esta da limpeza, eu digo-lhe, esta é muito cara para mim. Eu tenho, já muitas vezes eu disse, a senhora que trabalha na limpeza, para mim, é um dos maiores dons que está dentro da igreja. Primeiro, limpa o isto dos outros. Sozinho ou sozinha, sem ninguém. É sempre quando a igreja está vazia, quando não está ninguém por perto. Ninguém nota que a igreja está limpa. Não tem agradecimento nenhum. Você está a entender? Para mim, este dom da limpeza, para mim, é muito caro para mim. E olha que é caro para Deus também. Tem o dom da manutenção, manter a igreja perfeita, arranjada, reparada, lâmpadas trocadas, todas essas coisas são dons. Mas estes dons, tanto da palavra, aconselhamento e ensinamento, como estes dons de serviço que eu falei, eles têm que ser feitos na força de Deus. Estes dons não podem ser operados na minha força, para eu aparecer, para eu mostrar, à espera de um agradecimento. Estes dons e estas ministrações, eles têm que resultar em glória para Deus. Diz aí, final do verso 11, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas o quê? O que a gente falámos agora, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Tudo aquilo que você fizer, ele tem que reverter glória. Ele tem que reverter glória. Se não for para reverter glória, meu amado irmão, fique quieto. Não mexa. E esta é a primeira parte, que é alguns deveres, os deveres de crentes, os nossos deveres. Aliás, Paulo nem sequer, eu não tinha necessidade nenhuma de colocar isto aqui. Porque nós próprios devíamos estar conscientes que é isto que temos que fazer. Amém? Isto faz parte da consciência. Mas Paulo enfatizou isto para mostrar àquele povo que lá estava na Bitínia, no Ponto, na Galácia, Capadócia, em vez de vocês olharem para a vossa vida que estão sofrendo, em vez de vocês agonizarem, olha, liberta essa energia toda ajudando os outros. Entendeu? Segundo ponto desta carta, está dos versos 12 ao 19. E aí sim, vem aí a parte mais confusa. Vem a parte mais complicada, que é os privilégios dos sofrimentos em Cristo Jesus. Se você for dizer ao mundo que existe privilégio em sofrer, quem o ouvir vai ligar para o 112, vai chamar uma ambulância e vai levá-lo para o manicômio mais próximo. Amém? Antes de você dizer a alguém que existe privilégio em sofrer, tenha cuidado, pense bem. Mas bom, estou brincando. No verso 12 ele começa com um termo, uma palavra, que é um sujeito com um adjetivo, que é fogo ardente. Diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente. Fogo ardente dá a ideia de incêndio, sim ou não?
Porque se não fosse assim uma coisa grande, uma coisa de proporções enormes, ele dizia fogueira, não estranheis a fogueira, ou outro termo qualquer. Mas ele aplica aqui, não estranheis o fogo ardente. Ora, se é fogo, é ardente. Mas o ardente aqui era para sublinhar, para enfatizar. Que fogo é este? O que é que este fogo pode representar? O que é que o fogo ardente, o que é que Pedro quis dizer aqui com fogo ardente? Eu fui pesquisar, eu fui ler alguns comentários, houve uns que eu pasmei, houve uns que eu me ri, porque coisas mesmo de bradar aos céus, mas eu tirei aqui 3. Eu tirei aqui mais ou menos 3, não, 2, 3, porque o outro já vai incluir no verso 14. Aqui, pronto, houve um comentário que diz que este fogo ardente que Pedro estava falando, que era a morte dos cristãos em Roma, pela mão de Nero, porque Nero enlouqueceu, ele mandou incendiar Roma. Roma tinha 14 bairros, 10 bairros da cidade de Roma arderam e ficaram 4. Por incrível que pareça, é coincidência, foi um acaso, uma obra do destino, os 4 bairros que não arderam eram os bairros cristãos. Então Nero, como já estava com o rabo preso dos senadores, o que é que ele fez? Ele acusou os cristãos. Não, foram os cristãos. Vocês não veem que os bairros que não arderam, que é os deus. Então ele mandou prender, matar os cristãos. Ele mandou empalar os cristãos ao longo das ruas da cidade de Roma, besuntados com uma resina, e à noite pegavam-lhes fogo para alumiar a cidade. Então, alguns comentários dizem que este fogo ardente, foi o fogo da cidade de Roma, e era o fogo com que os cristãos estavam a ser queimados lá nos paus. Mas Pedro não está a falar para Roma. Pedro está a falar com distâncias muito diferentes. Pedro está a falar para a cidade, para a Ásia Menor, e Roma é para aquele lado. Aqui estes irmãos do Ponto, da Capadócia, da Bitínia, não lhes aquecia nem arrefecia, até porque o Nero já tinha os dias contados. Então o que é que pode ser este fogo ardente? Uma outra comentário, um outro entendimento, diz que também pode ser a força do julgamento da prova, ou seja, o trajeto do cristão até alcançar a aprovação de Deus. Acha que isso está bom ou está mal? Acha este comentário mais ou menos aceitável? Eu penso que sim. Porque a prova que nós passamos, o sofrimento que nós passamos, o teste que nós passamos muitas vezes na nossa vida é fogo ardente. Ele machuca, ele dói, ele fere, ele abre as nossas entranhas. Sim ou não? Portanto, não é deitar fora este comentário, vou ler outra vez. É como também pode ser a força do julgamento da prova, ou seja, o período da prova, o trajeto que o cristão faz ao longo dessa prova até ao seu final. E aí, no verso 14, nós vamos sustentar isto, porque diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, o que é que diz? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Não, antes não é o verso 14. Eu queria ver, antes. Onde é que eu já vou, meus amados? Verso 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ora, nunca podia ser o fogo de Roma. Se Pedro diz que surge no meio de vós, nunca podia ser o fogo de Roma. E mais, destinado a provar-vos. Então quem diz que o cristão não passa a prova? Quem diz que o cristão não sofre? Quem diz que o cristão não é tentado? Os teólogos da prosperidade. Porque a Bíblia diz:
Estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, que surge na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no círculo dos teus amigos, na tua igreja. Para quê? Para que é esse fogo ardente? Destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele diz, escuta, estás a passar a prova, é o que o Pedro está aqui a dizer, estás a ser provado, e então, e daí? Que coisa extraordinária é essa? Verso 13. Pelo contrário, não estranhem o fogo ardente. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, eu não posso estranhar a minha prova. Antes, pelo contrário. Eu, se estou sendo provado, eu tenho que me alegrar. Porquê? Porque Cristo também foi provado. E Cristo também foi aprovado. E se eu sou co-participante dos sofrimentos de Cristo, da mesma forma que Ele foi aprovado, eu irei ser aprovado também. Amém? Agora já estou a ver sorrisos. Pois. Assim já gostam, não é? Porque o próprio Jesus disse, e ao que vencer, eu vos darei a coroa da glória. Ao que vencer o quê? Uma vida boa? Uma sessão de surf nas ondas da fé? Um campeonato de bênçãos a rodo do céu? É isso que Jesus está... Não, quando é a expressão ao que vencer, se eu vou vencer, eu tenho um desafio, no mínimo. Amém? Então, se eu vencer esse desafio, eu receberei a coroa da glória. Então não posso estranhar, eu não posso entristecer, eu só tenho que me alegrar. No verso 14 ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu aqui entendo que a perseguição que o povo estava a ter era a mentira, era a injúria, era a calúnia, porque o povo cristão, houve uma época que eles foram intitulados a seita do Nazareno. E eles diziam isso porquê? Primeiro, diziam que eles eram canibais, porque eles comiam o corpo do Cristo, eles comiam o corpo do Mestre Deus, do Deus Deus. Segundo, as reuniões deles eram reuniões secretas porque era à porta fechada, eram dentro de casas. Terceiro, estavam sempre metendo lá pessoas, quer dizer, as pessoas eram colocadas de parte pela sociedade e os cristãos iam lá e iam buscá-los. Então, eles eram vistos como uma seita, eles eram injuriados. E todas estas coisas, claro, o meu amado irmão, convenhamos, se eu mentir contra si, se eu injuriar, você não dói? Claro que dói. Mas Pedro está aqui a dizer, se fores injuriados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. E aqui ele está lembrando antes disso, eu não vou entrar aí porque já estou a avançar muito. Portanto, a prova destinada a provar, a prova é a prova da crucificação. Nós temos que ser provados pela cruz. O próprio Jesus diz, quem quiser me seguir, pegue sua cruz e siga-me. A cruz significa alguma coisa. A cruz significa morte. A cruz significa renúncia. A cruz significa abrir mão. A cruz significa perder tudo. E isso é a mais excelente prova que nós passamos. No verso 15 pode ser também a prova das injúrias. Porque não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outros. Veja bem, olha, para aí, olhe para mim. Olha onde é que o Pedro está a chegar. Pedro está colocando os cuscovilheiros como verso 15, assassino, ladrão ou malfeitor. Está tudo no mesmo prato.
Aquele que fala mal do outro, Pedro diz, esse que fala mal do outro é cuscovilheiro, o que se mete na vida alheia está ao mesmo nível que o assassino, o ladrão ou o malfeitor. Se eu sofro, portanto, nós podemos sofrer de qualquer maneira. Pronto, em resumo, eu vou resumir isto, senão nunca mais lá chega a voz. Em resumo, qual deve ser a atitude do cristão em relação a este tipo de fogo, a este tipo de prova? Como é que eu posso suportar este tipo de prova? Qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser a minha posição? Paulo vai dar 8 recomendações. E nós vamos ver uma por uma. 8 recomendações. Primeiro, vamos voltar ao verso 1 agora. Não estranheis. Pedro está aqui a dizer, não estranhem, porque sempre vai acontecer alguma coisa. E essa coisa pode nos levar ou a fortalecer ou a vacilar. Não estranhem a prova. O cristão vai ser sempre provado e perseguido. Vocês dizem, pastor, você está sempre a falar em sofrimento, perseguição. É o que a Bíblia diz. É por isso que há muitas pessoas que abandonam, ficam frustradas. Porque as pessoas vêm para a igreja e elas pensam assim, vou para a igreja e vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. E depois, quando não dá certo, a culpa é do pastor, a culpa é de Deus, é da Bíblia, é da igreja. Vai dar certo se você observar a palavra. Mas para dar certo, você vai ter que continuar. Não pode voltar para trás. O próprio Jesus diz, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Portanto, não é andar tudo certo, nada. Vai dar certo, mas tem um tempo. O cristão vai ser sempre provado e perseguido. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, ou a ardente fogo que surge no meio de vós. A segunda orientação é para nós aceitarmos a prova. Verso 12, ainda. Não estranheis a ardente prova que surge no meio de vós, sem nada a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, eu não tenho que olhar para a prova como uma coisa qualquer, ou como uma coisa extraordinária. Não, eu tenho que aceitar a minha prova. Olhe para os homens de Deus, todos os homens de Deus, todos eles passaram por provas, provações, tentações, por testes. Todos. Até pensa você que é melhor do que estes? Ou pensa você que o reino de Deus é diferente do destes homens? Não, todos estamos no mesmo patamar. Todos estamos no mesmo barco. A prova glorifica a Deus. Sério, pastor, onde é que você viu isso? Capítulo 1, verso 7. Veja aí. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, como é que eu confirmo o valor da minha fé? Pela prova. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde ou reverta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a minha prova, ela vai reverter em glória para Deus. Terceira orientação a segunda é aceitem a prova, agora eu vou-me alegrar. Vou-te dizer que parece um pateta alegre. Eu vou-me alegrar na prova. Verso 13. Pelo contrário, não estranhem essas coisas como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Alegrai-vos porquê?
Porque nós somos comparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O que é isto? O que é que Pedro estava aqui a dizer? Eu tenho que me lembrar que o Cristo, o meu Salvador, morreu por mim. E Ele morreu por mim, tornando-me a mim coparticipante dos seus sofrimentos. Ele foi à cruz como meu representante, mas eu tenho que ser coparticipante dos sofrimentos dele. Por causa de quê? Por causa do seu nome, por causa do seu evangelho. E por outra razão, que não está aqui escrita, mas eu vou lhe dizer. Você quer ser glorificado? Claro que quer. Claro que quer. Isto é uma retórica. Mas para chegar à glorificação, você vai ter que passar pelo sofrimento. Nunca é a glorificação primeiro e o sofrimento depois. Primeiro é o sofrimento e depois é a glorificação. Primeiro é a justificação, regeneração, santificação, glorificação. E você, no período da santificação, o que é o período da santificação, pastor? É a prova. É o fogo. Você sabe que o ouro, para ser puro, ele passa pelo fogo e vários fogos. Você, para chegar à pureza, você vai ter que passar por vários fogos. Então, sim, vai ser glorificado. Quarta orientação. Eu tenho que passar esta prova, lembrando-me das bem-aventuranças. Verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados... Atenção, eu vou lhe dizer uma coisa, olhe para mim, porque aqui eu tenho que frisar isto, não está escrito no sermão, mas Deus fez-me lembrar agora. Há muitos que dizem, pastor, fui injuriado, sou cristão, fui colocado de parte, sou cristão. Então conte-me lá a história. Sabe, eu não queria fazer aquele serviço, eu não queria ir àquele lugar, e até falei assim um bocadinho mais ríspido. E o que é que você estava à espera? Você não foi injuriado por ser cristão. Você foi injuriado porque não quis fazer o seu serviço, não quis ser educado. Nós temos que aqui separar que estes cristãos estavam sofrendo injustiça. Estavam sendo perseguidos injustamente. Existem cristãos hoje que estão sendo perseguidos justamente. Você entendeu o que eu estou dizendo? Há que separar aqui as águas. Eu, quando falo de bem-aventuranças para os que estão sendo perseguidos, cuidado. Porque se você está sendo perseguido injustamente, amém, glória a Deus, você é uma bem-aventurada. Agora, se você está sendo perseguido com justiça, por causa daquilo que você faz, meu amado irmão, muda a atitude. Entendeu? Mas vamos contar, isso foi só aqui um parênteses, que é isto. Às vezes pode pensar que eu estou a pregar a teologia da prosperidade. Eu não estou. Estou a falar estou a expor o texto bíblico. Ora, verso 14, digamos no verso 14. Se pelo nome de Cristo, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro está a remeter esta frase, esta afirmação, para Mateus 5,11. No Sermão do Monte, quando Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ou seja, se eu for perseguido, se eu for injuriado, se mentirem, se falarem mal de mim, porque eu sou cristão, porque eu faço o trabalho de Cristo, então aí eu sou bem-aventurado. Agora, se me perseguirem por eu ser um malandro, não há bem-aventurança que chegue para isso, não há. E porquê é que nós somos bem-aventurados? Porquê é que nós somos felizes, mais do que felizes, ou muito felizes? Porque a nossa recompensa, meu amado irmão, não é aqui. Você poderá, Deus queira que não. Eu não estou a dizer isto para, senão já era aqui mesmo um pastor mesmo. Não, Deus queira que os seus dias de sofrimento sejam abreviados. Que você tenha paz, tranquilidade, descanso no seu dia. Mas poderá dar-se o caso, como já aconteceu a muitos,
que a recompensa que Pedro fala não seja aqui. Quantos irmãos nossos ainda não morreram em sofrimento? Que recompensa é que eles tiveram? Nenhuma. Mas eles serão recompensados um dia. Porque ele diz assim, o Espírito da Glória. O que é Espírito da Glória? Espírito da Glória e de Deus. Veja, Espírito da Glória e de Deus, porque há o Espírito da Glória e há o Espírito de Deus. Pedro está-se aqui a referir à Shekinah. O que é esse nome, pastor? É a nuvem que entrou na inauguração do templo, lá, o templo de Salomão, em que aquelas pessoas que lá estavam, 5 mil e tal cantores e músicos, e mais o povo, ninguém se aguentava de pé. É o Espírito da Glória de Deus. Assim como no Monte Sinai, quando Deus deu os mandamentos a Moisés, e parecia que a montanha deitava fumo, você nunca ouviu essa expressão, a montanha bafejava ou fumava, ou assim, uma coisa assim qualquer, era o Espírito da Glória de Deus. Por isso é que Moisés, quando desce, ele vem com o cabelo branco. Entende? Então, se eu estou sendo perseguido, eu tenho que me lembrar das bem-aventuranças, eu tenho que confiar em Cristo, eu não posso estar com os olhos à espera que as coisas aconteçam aqui, podem não acontecer, mas sempre irá estar sobre mim o Espírito da Glória e o Espírito de Deus. Isto é uma perseverança que muitas vezes não nos vai trazer alívio. Amém? Esta mensagem está enquadrada com a vida de muitos de nós aqui. Eu conheço alguém que há 2 dias que anda sofrendo, mas o seu coração está calmo, tranquilo. Você está entendendo? É assim que o cristão tem que viver. A quinta orientação é lembrar das bem-aventuranças. Quinta, não sofra. Pastor, isto está cada vez pior. Onde é que você foi encontrar essas coisas todas aí? O que é que você ainda está aí escrevendo? Não sofra, não fique deprimido. Verso 15. O que é que Pedro diz aí? Não sofra. Porém, nenhum de vós, como assassino ou ladrão, malfeitor ou com quem é que se intromete nos negócios de outros. Pastor, eles estão a falar mal de mim. É verdade? Não. Então, não sofra. Deixe a justiça de Deus atuar. Entregue o caso. Sabe o que é um espírito manso? Bem-aventurados os mansos. É aquele que não julga as causas próprias. É aquele que, embora esteja sofrendo injustiçadamente, ele agarra naquela causa e diz: ó Deus, toma lá, isto é teu, não é meu, isto não me pertence. Eu vou aguentando aqui estas pessoas, estes caramelos, mas tu é que vais resolver a causa. Só assim é que você não sofre. Qual é a nossa atitude mais natural? É investir, é dar o troco, é fazer justiça própria, é muitas vezes até com as próprias mãos. Você está a entender? Você está sofrendo, amado irmão. É injustamente. Então não sofra. Não sofra. Mas se sofrer, sexta orientação, e eu queria que você agora abrisse o seu olho. Você está aí, não sei se está concentrado, se está dormindo, mas eu vou lhe dizer, abra o seu olho que eu vou dizer agora uma coisa muito importante. Quinta orientação, tá? Não sofra, não fique deprimido, entregue a causa a ele. Sexta, se sofrer, está aí no verso 16, mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica Deus com esse nome. Qual nome? Antes glorifica Deus com esse nome. Qual nome? Pois é, meu irmão. Como dizia a minha avó, aqui é que a porca trouxe o rabo. Eu vou ler novamente o versículo. Mas,
se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifica Deus com esse nome. Qual nome? Nós cantámos uma canção ainda há bocado aí que muitos homens andam brincando com Deus ou brincando de Deus. Foi ou não foi? Quantas igrejas cristãs você conhece? Quantos cristãos você conhece? Será que eles são cristãos? O nome cristão está aí. Mas se sofrer como cristão, o nome cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. Veja a importância que este nome tem. Em Atos 11, 26, em Atos 26, 28 e aqui. Este nome, diz a Pedro, antes glorifique a Deus com esse nome. Nós devíamos ter orgulho e dizer que sou cristão. Mas muitas vezes, amados irmãos, glória a Deus que eu estou pregando, mas não estou falando para esta igreja. Eu estou falando para quem me ouve. Muitas vezes nós vimos à igreja, escondemos a nossa Bíblia, à vinda para a igreja, quando saímos, escondemos novamente. Na rua ninguém sabe que nós somos cristãos. Ninguém. Se por acaso fala que eu estou... Não, na igreja não. Só lá foi uma vez, foi porque a minha mulher me obrigou. A envergonha de ser cristão. E o Pedro está a dizer, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então você tem que abrir a boca e encher a boca de cristão mesmo. Porque eu estou seguindo a alguém que está acima de tudo e tem toda a autoridade em cima nos céus, na terra e abaixo da terra. E nos mares e debaixo dos mares. Nós deveríamos dar valor ao significado da palavra cristão, deste adjetivo. Você devia utilizar o verbo ser com o adjetivo cristão mais vezes, com mais ênfase, com mais força, sem vergonha. Este nome hoje perdeu todo o carisma de sacramento. Este nome hoje perdeu todo o carisma de importância. Veja que estas pessoas, meus amados irmãos, estas pessoas estavam sendo perseguidas porque eram o quê? Cristãs. Eles não estavam sendo perseguidas porque eram o Maria, o Joaquim e o Manel. Eles estavam sendo perseguidos porque eram cristãos. No caminho de Damasco, Jesus aparece a Paulo. E Paulo no chão pergunta, quem és, Senhor? E Jesus diz, eu sou aquele a quem tu persegues. Paulo alguma vez perseguiu Jesus? Nunca. Quem é que Paulo perseguia? Os cristãos. Nós devíamos dar importância a este nome. Nós devíamos meter aqui na lapela cristão, para toda a gente ver. Sem vergonha alguma. E se eu for envergonhado por este nome, aí sim a minha glória está garantida. Amém, igreja? 7ª orientação. Eu tenho que, se eu sofrer por este nome, eu tenho que dar glórias a Deus, né? Não me envergonhar. E eu tenho que me lembrar que o fim está próximo. E se eu sou cristão e o fim está próximo, o que é que eu me vou lembrar? Quando tocar a trombeta e o cavalo branco vier sobre a nuvem, eu vou. Eu vou, mas aqueles que disseram mal de mim, aqueles que me injuriaram, aqueles que me perseguiram, esses ficam. Eu posso sofrer aqui, mas eles se alegrarem cá, mas um dia vou-me alegrar lá e eles vão sofrer cá. Isso não é motivo de alegria, meus amados irmãos. Isso não é motivo de superar esta tristeza, esta perseguição. Era isto que Pedro estava dizendo a este povo. Escute, eu ao lembrar-me que o fim está próximo, eu tenho que me lembrar
de uma coisa: estes sofrimentos são juízo de Deus. Piorou, pastor, agora. Você já está a navegar outra vez nas estrelas. Eu vou dizer outra vez. Estes sofrimentos aqui são juízo de Deus. Como assim? Eu vou lhe dizer. Deus vai se utilizar do seu sofrimento para operar dois tipos de juízos diferentes. Está melhor. Onde é que eu fico? No primeiro ou no segundo? Primeiro, este juízo não é um juízo condenatório. Quando em Êxodo Deus manda Israel para o deserto, eles foram para a vida boa ou para a vida má? Eles foram sofrer 40 anos. E para que é que Deus enviou? Será que Deus é assim tão sádico? Que retira o povo que estava escravo no Egito, mas tinha comida e bebida, e casa, e gado, e tudo. E trabalho, e pronto, tinha uma vida. Então Deus chega lá do Egito, tira, e agora atravessas o Mar Vermelho, e agora vais para ali, para o deserto. O que é isto? Que Deus é este? Então, quer dizer, tira de um sofrimento e coloca no outro. Moisés vai lá buscar aqueles que ouviu o clamor do meu povo. Moisés, agora toma lá. E agora Moisés disse assim: agora, ó Deus, agora dá-lhes tudo de comer porque eles não chateiam a cabeça. Que tipo de sofrimento é este? Sofrimento didático, pedagógico. Deus utiliza estes sofrimentos e faz em nós um juízo didático, pedagógico. Por outras palavras, para você perceber, é uma disciplina de pai. Qualquer pai não gosta de dizer não ao filho. Mas se o pai não disser não ao filho, o que é que vai acontecer? Uma balda completa. O pai aprende a dizer não para quê? Para o filho ser disciplinado. Você está a entender agora? Mas existe um outro juízo. E assim é um juízo condenatório. Para quem? Para os que perseguiram. Para os que mentiram. Para os que injuriaram. Esses, meus amados irmãos, há muita gente que anda a brincar com o fogo. Há muita gente que não sabe com quem é que está brincando. Não vá naquela frase, naquele jargão que é: não toques no ungido de Deus. Isto não se escute, você não é ungido de ninguém. Não esqueça isso. Mas existe muita gente que anda a brincar com o fogo. Existe muita gente que anda a perseguir e a fazer mal a quem não devia. Porque se eles soubessem o que estão fazendo, eles não faziam. Porque eles estão, como o outro diz, eles estão a arranjar a lenha para se queimar. Porque enquanto nós hoje somos perseguidos, maltratados, injuriados, enxovalhados, amachucados como papel, mas um dia Deus vai lá buscar as ovelhas e leva-as e as conduz à vida eterna, à felicidade eterna. Esses que andaram rindo e gozando e brincando, eles depois vão ver qual é o sítio de Deus, quentinho, muito quentinho. Qual é o tamanho desse juízo, meus amados irmãos? Por que é que eu estou falando assim? Porque se nós repararmos aí no verso... deixa-me ver, para não perder. 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, o que Pedro está aqui a dizer é que o juízo de Deus primeiro começa pelos dele. Deus está julgando didaticamente, disciplinarmente, uma disciplina de pai, entenda, mas Deus está julgando o seu povo aqui.
Diz Pedro, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, o juízo de Deus para o seu povo é aqui, não é lá. Ora, se primeiro vem por nós, ou seja, se o juízo de Deus primeiro vem por nós, qual será o fim? Ou seja, o Pedro está a dizer, então, se Deus está a julgar-nos agora a nós, que o amamos, que o adoramos, que o honramos, que o louvamos, qual será o fim daqueles que não lhe obedecem? Daqueles que brincam com ele, daqueles que escarnecem dele? Mais ou menos é isto. Se o seu sofrimento é grande, imagina agora os dos outros. Isto serve de consolo, meu amado irmão. Para mim serve. Eu deliciei-me. Demorei tempo. Foi muito tempo. Foi quase um mês. Foi quase um mês. Mas eu deliciei-me. Porque se eu hoje estou chorando, meu amado irmão, amanhã estou rindo. E o meu riso vai ser para sempre, e para sempre, e para sempre, eternamente, pelos séculos dos séculos. Agora eles estão rindo aqui por um curto espaço de tempo. Veja a diferença. E esta ideia, ela traz-me alegria, ela traz-me consolo ao coração. O choro pode demorar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Somos salvos pela graça de Deus. E o ímpio é condenado pela sua própria desobediência. Não querem que eu fale de pecado. Não querem que eu fale de inferno. Não querem que eu fale... Então vou falar de quê, meu amado irmão? Isso é o que está aqui dizendo. Aquele que prevarica vai ser julgado. Asaf, o chefe dos chefes da música, o homem que compunha para Deus, que tocava para Deus, que organizava orquestras para Deus já no tempo. E ele uma vez, em pranto, diz: Deus, não vale a pena. Estou cansado. Deus, vou desistir já. Olha para mim aqui. Tão certinho que eu sou. Tão fiel que eu sou. Eu tento fazer as coisas com a máxima das máximas das perfeições. Eu tento fazer o melhor que eu tenho e que eu sei e que eu imagino para ti. E não tenho nada e sofro. Olha aqueles lá fora. Comem, bebem, gozam, têm casas, têm dinheiro, têm iates, têm vivendas, têm tudo. E andam sempre alegres. E não fazem nada para ti. Não te obedecem. É difícil, não é? É muito difícil. Mas você tem que se lembrar uma coisa, eu estou já terminando. Com a 8ª orientação de Pedro, e eu termino neste sermão. Você tem que se lembrar uma coisa. Você está a ser julgado com um juízo didático. É uma disciplina de pai. A disciplina de pai é amorosa. O pai só disciplina o filho porque o ama. O próprio Deus diz: eu disciplino aqueles que eu amo. Os outros nem ligo. Você disciplina os filhos dos outros? É? Eu não. Posso dar algumas orientações. Disciplinar não, eu disciplino o meu. Porquê? Porque eu amo. Posso às vezes ser duro, mas é porque eu amo. A disciplina de Deus, o juízo de Deus nas nossas vidas. Você hoje pode estar aí berrando. Você pode estar aí a dizer: Deus não me ama. É exatamente como o meu filho, o pai não gosta de mim. Não sei se ele diz, nunca ouvi dizer, não sei se ele diz. Mas já ouvi muitos dizerem: meu pai não gosta de mim, não quer saber de mim. E já ouvi muitos cristãos também, todos o amor: Deus abandonou-me, Deus não quer saber de mim. Oh, meu irmão, a gente temos que crescer um pouco.
temos que nos tornar mais maduros. Porque a disciplina de Deus em toda a Bíblia nós vamos ver, você leia a Bíblia, você vai buscar a procura, você vai pesquisar, em toda a Bíblia nós vamos ver que a disciplina de Deus, as perseguições, as tentações, as provas, traduzem-se em disciplina de Deus, ensino. Houve alguém que disse que o deserto quando o povo passou no deserto, 40 anos, que quando o povo chegou à terra de Canaã, trouxe um canudo de doutoramento. Ou seja, o deserto é a universidade de Deus. Queira Deus que nós um dia também tenhamos na nossa mão o doutoramento passado pelo próprio Deus. Que estejamos aprovados na prova. Mas eu queria entregar ainda, não é entregar, eu queria dar o 8º ponto. Às vezes eu navego assim. Entregue a sua alma ao Criador. É a melhor forma de você não sofrer, não temer, se alegrar, ultrapassar todas as coisas. É você entregar a sua alma ao Criador. Verso 19, para terminar. Por isso, também os que sofrem a vontade de Deus. Olha, vamos ler outra vez que já estou a descobrir aqui mais umas coisas que eu não tinha visto. Por isso, está aberto aí, verso 9. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Então você sofre segundo a vontade de quem? Segundo a vontade de Deus. Encomendem a sua alma. Olha que nós estamos na Igreja Católica. Não estou aqui a encomendar almas a ninguém. Vou ler outra vez. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que é isto? É eu me entregar nas mãos de Deus e transformar a minha dor em bem para os outros. Não me chateies que hoje estou chateado. Hoje estou aborrecido. Não. Guarda o seu aborrecimento no bolso e ajuda quem precisa. Hoje alguém me disse assim: pastor, eu pensava que estava tão mal, mas afinal o mal dos outros é maior que o meu. Foi mais ou menos isto. Se você não sabe isto é porque nunca foi bombeiro. Eu quando era bombeiro também chegava ao serviço e não queria ver nada. A minha cabeça, a minha vida estava toda desconjuntada. Entregava-me o serviço, entregava-me o carro, entregava-me a equipa. E às vezes chegava aos acidentes e eu dizia assim: o meu problema? Eu não tenho problema nenhum. O problema têm eles, eu não. E eu estava carregadinho de problemas. Mas os meus problemas eram assim. Os deles eram assim. Então, o que Pedro está aqui a dizer, se estás a sofrer por causa da vontade de Deus, então encomenda a tua alma ao Criador e faz o bem. Paga o mal que te fazem com o bem. Continua praticando o bem, as obras de justiça que estavam lá em cima, os ministérios de serviço. Estás a sofrer, trabalha. Já viu bem o que é que Deus faz? Estás a sofrer, não te enfies no quarto. Vai fazer alguma coisa de útil. Entregar a alma e encomendar a alma ao Criador é o quê? É uma coisa que Jesus disse naquela cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesma coisa que Estevão, quando estava sendo apedrejado, olhou para o céu se abriu e ele diz: Deus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu não quero que você entregue o seu espírito agora a Deus. Mas a ideia é esta. Todos os dias de manhã, você diga: Deus, a minha alma, a minha vida é tua. Faça-se a tua vontade e não a minha. Cumpra-se em mim a tua vontade. Esta é a promessa de Deus.
E eu vou dar uma promessa de Deus. É que apesar do nosso sofrimento, Ele nos há de salvar. Apesar do nosso sofrimento, Ele vai nos salvar. Vamos ser salvos de qualquer forma, com sofrimento ou sem sofrimento. Mas se estivermos sofrendo, temos que ter em mente a fé, a confiança e a esperança de que apesar do sofrimento, apesar da perseguição, eu vou ser salvo. Amém, igreja? Esta é uma teologia diferente daquilo que você ouve aí. Porque é muito raro você ouvir falar de sofrimento. O que é certo é que temos uma carta inteirinha na Bíblia. Eu não falo das outras. Porque se formos estudar Paulo, para que é que Paulo escreveu as cartas? A maioria das vezes era por causa da perseguição, por causa do sofrimento. Porque senão não fazia sentido as cartas. Esta carta de Pedro é toda, o tema principal é o sofrimento. Se não houvesse sofrimento, para que é que Pedro escrevia a carta? Amém, igreja? Está a entender isto? Que Deus nos ajude, amada igreja. Que Deus nos ajude a superar todas as provas que Deus nos tem colocado à nossa volta. Eu aprendi algo no curso de liderança que eu tirei. Não foi um curso, foi uma formação. E na formação diziam assim, e eu cheguei a aplicar isso, principalmente quando era chefe de segurança. Nós só damos trabalhos difíceis àqueles que mais gostamos e àqueles que sabemos que eles vão superar. Amém? Eu não dava trabalho nenhum a ninguém se eu não soubesse que eu era capacitado para o fazer. Porque se eu desse algum trabalho a alguém que eu soubesse que não tinha capacidade, o que é que eu estava fazendo? Estava enxovalhando, estava envergonhando. Então o trabalho que eu dava é com consciência que esta determinada pessoa tinha capacidade para executar esse trabalho. Mas à parte disso, porque o coração humano trabalha dessa forma, à parte disso, eu dava às vezes os piores trabalhos daqueles que mais gostava. Sabe para quê? Para ter o prazer de ver eles a crescer. Por isso é que da empresa com quem trabalhei, eu fui o que formei mais chefes de segurança. Você está a entender? É isto é que Deus nos faz connosco. Ele dá-nos a prova porquê? Porque Ele nos ama. Parece uma coisa antagónica, mas não é. É porque Ele nos ama é que nos dá a prova. Se Deus não nos amasse, nem sequer olhava para nós. Amém? Fica de pé, que Deus nos ajude então. Santo Pai, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por este momento em que falaste aos nossos corações, este ensinamento tão interessante e tão real nos dias de hoje. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que tens feito nas nossas vidas. Naquilo que nós achamos que é bom e naquilo que nós achamos que é mau. Porque todos nós, Senhor, nós não gostamos de provas. Nós não gostamos de sofrimentos, Senhor. Nós só gostamos das coisas boas. Mas muitas vezes essas coisas boas que nós gostamos, elas trazem-nos coisas más. Então, Senhor, continua-nos provando, mas abrevia as provas. Não nos sobrecarregues, Senhor, com muito sofrimento. Muitos meus irmãos estão aqui, Senhor, andam sofrendo já há vários tempos, Senhor. Muitos há muito tempo. Doentes em providência, Senhor. E que Tu nos dês o livramento. E que Tu nos livres, Senhor, todas as pessoas e todas as circunstâncias adversas à Tua vontade, para nos colocar em mais prova ainda, mais sofrimento ainda, mais perseguição ainda.
Tu nos possas abençoar com essa petição, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus.